Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos atender aí a uma solicitação da coordenação da nossa escola, do Nossa Senhora do Carmo, indicando que nas próximas videoaulas nós devemos abordar alguns temas que buscam revisar alguns tópicos abordados durante esse ano letivo. E para começar, eu gostaria de revisar então um tema que é bastante recorrente aí e tem uma aplicabilidade muito legal, que é a parte da termoquímica, tá bom? E essa revisão, pessoal, para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, né? Eu resolvi fazer isso em forma de questões. Nós vamos responder algumas questões relativas àquele tema, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão que eu separei aqui diz o seguinte: desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A energia é importante para o uso industrial e doméstico, nos transportes, etc. Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia sob a forma de calor, denominadas respectivamente como exotérmicas e endotérmicas. Observe o gráfico a seguir e assinale a resposta correta. Bem, então esse aqui é o conceito básico da termoquímica, né? Ela estuda exatamente a liberação, né? Ou absorção de energia na forma de calor que ocorre em algumas reações químicas, tá? E aí vem a conexão, né? Reações que promovem a liberação de energia são chamadas de exotérmicas, e reações que promovem a absorção de energia, chamadas de endotérmicas. Essa energia aqui, que nós denominamos, né, dentro da termoquímica, de entalpia, já aparece aqui no gráfico, né? Ela vai indicar para a gente essas reações através do ΔH, que nós chamamos de variação de entalpia. Então, o que é que acontece? Se esse ΔH for negativo, ou seja, se nós tivermos um ΔH menor do que zero, eu vou ter uma reação exotérmica. Se o nosso ΔH, se a variação de entalpia for positiva, ou seja, maior do que zero, nós teremos uma reação endotérmica, tá? Então, pessoal, nesse caso, nós temos a interpretação de um gráfico. Veja, quando eu falo de variação de entalpia num gráfico, eu vou ter que analisar o meu estado inicial e o meu estado final. O que é o estado inicial de uma reação? São os reagentes. Quem é o estado final da minha reação? São os produtos. Então, o que é que acontece? Nas reações de liberação ou reações exotérmicas, nós vamos esperar o quê? Que o sistema libere energia, diminuindo a sua energia interna, certo? Aqui é o contrário. Nas reações de absorção ou reações endotérmicas, nós vamos esperar que o sistema adquira energia, ou seja, vai aumentar a sua energia interna. Ou seja, nas reações exotérmicas, pessoal, para que isso daqui aconteça, preste atenção. Nas reações exotérmicas, tá? Nas reações exotérmicas, o que é que nós vamos ter? Para que o meu ΔH seja menor que zero, né? A entalpia do reagente vai ser maior do que a entalpia do produto, tá? Ou seja, como eu disse, o sistema vai liberar energia. Ele vai terminar o processo com a quantidade de energia inferior ao que ele começou. No caso de uma reação endotérmica, vai acontecer exatamente o contrário. O ΔH ele vai ser maior do que zero em virtude do quê? Em virtude do valor da entalpia do reagente ser menor do que a entalpia do produto. Ou seja, o sistema terminou com a quantidade de energia maior do que o que começou. Tá certo? No nosso caso, o que é que a gente pode observar? Que o nosso gráfico em questão começa com o valor aqui da entalpia do reagente e ele decresce, né? Tá até com a setinha apontando para baixo, e ele decresce até chegar ao produto, certo? Ou seja, o nosso gráfico ele é decrescente, o que nos leva a afirmar que esse gráfico é de uma reação
exotérmica, certo? Exotérmica. E como é que seria, por exemplo, um grafo de uma reação endotérmica? Seria exatamente o contrário, pessoal. Um grafo de reação endotérmica seria mais ou menos assim, ó. Eu teria aqui a entalpia do reagente, tá? E lá em cima eu teria a entalpia do produto. A gente pode perceber que há aqui um crescimento, ok, da energia do sistema, certo? Então, aí olhando para as alternativas, o gráfico representa uma reação endotérmica? Não. O gráfico representa uma reação exotérmica? Sim, essa é a nossa resposta, tá? Fique bem claro novamente, certo? Que isso aqui é análise de gráfico de entalpia. Então, o que é que eu preciso entender? Basicamente, o conceito, liberação, reação exotérmica, absorção, liberação endotérmica, certo? Exotérmica, ΔH menor do que zero. Endotérmica, ΔH maior do que zero, tá bom? Para que isso aqui aconteça, ΔH menor do que zero, o sistema vai liberar energia. Então, o meu reagente é maior do que o produto. Consequentemente, gráfico decrescente. Para que isso aqui aconteça, o produto tem que ser maior do que o reagente. Então, o gráfico vai ser crescente. Tá certo? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Na questão anterior, nós analisamos gráficos. Nessa questão aqui, nós vamos analisar as equações da termoquímica, né? E aqui eu preciso que você tenha um pouco de atenção, porque assim, essa parte aqui é onde muita gente se enrola, né, na hora de interpretar. Então a questão diz somente o seguinte: considere as reações abaixo e marque a alternativa que indica corretamente as reações endotérmicas. Eu só quero as reações endotérmicas, tá? Como a gente acabou de falar, o que é uma reação endotérmica? A reação endotérmica é aquela em que o ΔH, ok, é maior do que zero. É um ΔH positivo. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com o seguinte aspecto. Se nós observarmos aqui essas 6 equações, né, que nós temos 6 equações aqui, nem todas elas vêm com a expressão ΔH escrito. Paulo, como assim? Por exemplo, olha só, pessoal. Olha a primeira equação. Não tem ΔH. E eu estou me referindo exatamente a essa simbologia. Não tem escrito. Na equação 2 tem, tá aqui, ΔH. Então, perceba que tem equação que representa de forma explícita e tem equação que não representa isso de forma explícita. Quando isso está representado explicitamente, a análise é muito simples. Como eu acabei de dizer, endotérmica é maior do que zero. Então, bora lá. Esse aqui eu tenho ΔH. Já posso analisar. Esse ΔH é maior do que zero? É positivo, né? Então, essa reação é uma reação endotérmica. Beleza. A equação número 3, de novo, ó, não tem ΔH escrito. Vou deixar para depois. A equação número 4 tem ΔH, tá aqui. Dá para analisar já de forma imediata. Só que neste caso, o que é que aconteceu? O ΔH é negativo. Número menor do que zero, ΔH negativo, então essa reação é exotérmica. Na equação número 5 não tem ΔH escrito. Na equação número 6 tem ΔH escrito. Certo? Então vamos analisar aqui de novo. O sinal está positivo, então eu tenho mais uma reação endotérmica. Olha, como a gente está numa questão objetiva, aqui já dá para a gente fazer um joguinho legal. Porque quem são as opções que a gente já sabe? A número 2, não é isso? E a número 6. Então eu tenho que encontrar uma opção que tenha 2 e 6. A letra A não tem 2 e 6, a B não tem 2 e 6, a letra C tem 2 e 6 e somente ela tem. Então, por eliminação, galera, a gente já sabe que a resposta é a letra C. Mas como é uma atividade de revisão, a gente vai entender por que as demais, né, no caso a número 1 e a número 5 não são, né? Vamos lá, vamos prestar atenção. O que acontece aqui? A 4 a gente já viu que não é.
que acontece quando eu não tenho ΔH? Eu tenho que observar, pessoal, aonde o calor está concentrado. Primeira coisa, a unidade básica utilizada para o calor é ou kJ, que é o kJ, ou quilocaloria, que é o kcal, né? Então, aqui eu estou utilizando, a questão está utilizando o kJ. Então, o que acontece? Quando você olhar para a equação, você procura logo esse kJ, ou como eu disse, o quilocaloria também, tá? Que é representado assim, tá bom? São as duas unidades padrões do Sistema Internacional para a medida de calor. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque quando você não tem o ΔH, voltando, você tem que localizar na equação onde está o calor. Bem, no caso da primeira equação, o calor está aqui, ó. É este número aqui. Tá certo? E aí, qual é a regra? Galera, a regra é somente a seguinte, ó. Presta atenção, olha para cá. Se você tiver uma equação qualquer, sei lá, tá? Estou inventando aqui uma equação padrão. E se o calor fizer parte dos produtos da reação, quem tem que lembrar conceito básico, né? Tá, antes da seta é reagente, depois da seta é produto. Então, se o calor for um produto da reação, esse processo é exotérmico. No entanto, se você tiver uma equação e o calor for um reagente da equação, isso vai indicar para a gente o quê? Que, ó, de novo, o calor está como um reagente. Isso vai indicar para a gente que esse processo é endotérmico. Em outras palavras, é como se a questão estivesse dizendo assim, ó, aqui eu estou liberando calor, eu estou produzindo calor, então estou jogando calor para fora, né, do sistema. E aqui eu estou absorvendo calor, eu estou pegando calor para dentro do sistema. Eu estou usando o calor como um reagente, certo? Em outras palavras. Então, o que vai acontecer? No caso da equação de número 1, que é a que a gente está falando agora, o calor é um produto. Assim sendo, essa reação aqui ela é uma reação exotérmica. Beleza? Paulo, não entendi. Vamos lá, vamos para a equação número 3. Olha só. Olhando para a equação, onde é que está o KJ? Está aqui. Então, esse número aqui, galera, é a entalpia. A entalpia está como o que nessa reação? Se a seta está aqui, ele está à esquerda da seta, então ele é um reagente. Calor sendo reagente significa que está sendo absorvido, portanto, essa reação é uma reação endotérmica. Beleza? Então aqui já entra também para nossa conta, confirmando a alternativa que a gente já sabia, né, desde o começo pela análise por eliminação. E ficou aqui por último a equação número 5, a gente sabe que a primeira é ESO, a gente sabe que a 4 é ESO, está faltando analisar só o número 5. Novamente eu olho para a equação, onde é que está o calor? Está aqui, ó. E dessa vez, galera, ó, quilocaloria, não está em quilojoule, mas é isso aqui, ó. Então, no caso da equação 5, o calor ele está mencionado aonde? Depois da setinha. É um produto. Eu estou produzindo calor, portanto, a minha reação é exotérmica. Tá? Então, aqui é uma leiturazinha básica de equações termoquímicas, mas se repito, eu vejo muita gente aí fazendo confusão na hora de analisar esse negócio. Tá bom? Então, resposta letra C. Na próxima questão, nós temos então aqui uma questão que envolve um pouquinho de estequiometria, né? Que a gente vai falar de quantidade de calor envolvendo massa. Mas tudo bem, vamos para a questão. Ela diz o seguinte: a equação descreve de forma simplificada o processo de respiração celular em organismos aeróbicos, ou seja, na presença, né, de oxigênio. Então, nós temos aqui o C6H12O6, que é a glicose, é um açúcar básico. O oxigênio vai produzir CO2, água e um ΔH aqui qualquer. Aí ele diz o seguinte: caso 1 grama de glicose, que é a fórmula, né, C6H12O6,
reaja conforme a equação representada, é correto afirmar que... Então, vamos por partes. Ele quer saber basicamente o seguinte. Se o organismo consumir 1 grama de glicose, o que é que vai acontecer? Bem, o primeiro passo é o seguinte. Como eu posso observar na equação, nós temos o ΔH, certo? Esse ΔH aqui está com um sinal negativo. Se o sinal é negativo, isso vai indicar para a gente o quê? Que esse processo é exotérmico. Como nós já dissemos anteriormente, e aqui nós vamos dizer mais uma vez, processos exotérmicos significam o quê? Que ele vai liberar energia. Certo? Tendo em vista isso, o que é que a gente já pode fazer? Nós vamos descartar a alternativa A, porque fala em absorver, assim também como a letra C, que fala em absorver. Ponto. Duas alternativas que nós já descartamos aí automaticamente. A próxima coisa a pensar é o seguinte. Olhando para a equação, nós percebemos que ela já tem os seus coeficientes, né? Que, lembrando de um outro assunto que provavelmente vai aparecer nas próximas videoaulas, falando de balanceamento, esses coeficientes aqui fazem o que? Eles igualam as quantidades de átomos antes e depois, né, do processo, para que seja respeitada a lei da conservação da massa, ao mesmo tempo que ele estabelece uma proporção, tipo 1 mol de... Não tem um número, né? A gente subentende que é 1, o coeficiente, quando isso acontece. Que 1 mol de glicose reage com 6 mols de O2, produzindo 6 mols de CO2, 6 mols de H2O e 2.802,7 kJ de energia para cada mol. Então aqui é que está o segredo da nossa questão. Eu tenho uma proporção pré-estabelecida pela equação. E é aí nessa proporção onde eu vou me firmar para responder. Porque a pergunta é, em 1 grama de glicose vai acontecer o quê? Bem, em 1 grama eu não sei. Eu sei que em 1 mol de glicose, que é o C6H12O6, eu vou produzir, eu vou liberar, né? 2.000, eu vou deixar o sinal de menos por enquanto, daqui a pouco eu tiro ele. KJ por mol. Então, isso aqui eu sei. Só que qual é o impasse? O impasse é que ele quer saber de 1 grama, ele não quer saber de 1 mol. Então, eu vou ter que converter isso. Como é que eu faço? Fazendo uma contazinha básica que a gente já viu lá no começo, né? Que é o cálculo da massa molar. Aqui, pessoal, eu vou já colocar o resultado para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas é aquele cálculo lá, ó. A fórmula é C6H12O6. Nessa questão, ele não deu o valor individual de cada um. Mas, no geral, as questões fornecem esse valor ou deixam você pesquisar na tabela periódica. No caso, o carbono é 12, o H é 1 e o oxigênio é 16. Então, repito, por uma questão de tempo, eu vou já colocar o resultado final aqui. Tem questão que até dá esse valor, tá? De 180 gramas por mol. Ou seja, esse 1 mol de glicose equivale a essas 180 gramas. Então, 180 gramas de glicose produzem 2.802,7 kJ de energia. E a pergunta quer saber o quê? 1 grama de glicose vai produzir, portanto, o X. Então, aqui você faz os meus pelos extremos, só a multiplicaçãozinha. 180x é igual a 2.802,7. E aí, fazendo aqui os cálculos novamente, já estou com a respostazinha pronta aqui para a gente ganhar um certo tempo. Fica 2.802,7 dividido por 180, o que vai me dar um valor aproximadamente igual a 15 kJ. Atenção, 15 kJ de energia o quê? De energia liberada. Por quê? Porque o processo é exotérmico, certo? Inclusive tem duas alternativas com 15, tá? Vamos ter cuidado com isso. Então são 15 kJ de energia liberados. Tá ok? Portanto,
resposta, letra D. Tá certo? E aí, para poder encerrar essa revisão aqui de termoquímica, vamos para a última questão, que diz o seguinte: dadas as equações químicas abaixo, responda a ou as questões, né? Julgue os itens a seguir relativos às reações químicas dadas. Nós temos aqui as afirmativas e nós temos aqui as reações, tá? E ele quer saber quais são as corretas. Tem até um erro aqui de digitação meio grave. Não estão as canetas? Não quer saber de caneta. Estão corretas. Estão corretas. Perdão aí pelo erro de digitação ou da correção automática do Word. Enfim, ó. Temos então 3 equações, certo? Novamente foi fornecido o ΔH das 3. Vamos logo partir para a classificação. Ok? A primeira tem o que? ΔH menos 802. De cara a gente já identifica que esse processo é o que? Exotérmico. Beleza. A equação número 2, menos 55 kJ. Sinal negativo novamente. Então aqui eu também tenho o processo exotérmico. Por último, nós temos aqui um ΔH de mais 178. O que me leva a pensar que agora nós temos um processo endotérmico. Uma coisa que é pertinente da gente falar aqui, já que aconteceu e agora eu estou lembrando, é o seguinte: nós temos 2 processos exotérmicos aqui nesse negócio. Aí vem a seguinte questão, né? Qual deles dois torna-se mais eficiente? Por exemplo, na questão de produção de energia. Digamos que isso aqui fossem 2 combustíveis. Esse aqui até é, que é o metano. Esse aqui não é, que é o HCl. Mas vamos supor que isso aqui fossem 2 combustíveis. Em termos energéticos, quem seria mais eficiente? O primeiro ou o segundo? Galera, seria o primeiro. Por quê? Porque a quantidade de energia que eu estou liberando é maior. Porém, eu quero salientar aqui alguns pontos antes que alguém, porventura, tenha dúvida. Definir a eficiência de um combustível não é tão simples assim. Por quê? Porque vai depender, além da quantidade de energia liberada, vai depender da quantidade de massa consumida, tá? Então, quando você for fazer a comparação, se você for olhar o valor, você olha quem está liberando mais energia, tá? Mas não esqueça de observar também a quantidade que é consumida. É o caso do etanol e da gasolina. Qual dos dois combustíveis é mais eficiente? Aí você vai dizer, depende. Depende do valor que está. Porque em termos de liberação de energia, a gasolina libera mais energia do que o etanol. Porém, o etanol, né, torna-se mais barato, ou é um combustível mais barato. Mas aí depende da relação custo-benefício. Então, repito, quando você for analisar a eficácia de um combustível, lembre-se de olhar esses aspectos. Aqui eu estou olhando só a quantidade de energia, então esse primeiro seria mais eficiente, tá bom? Então vamos lá. Para as alternativas. Número 1. As reações 1 e 2 são exotérmicas? Sim, são exotérmicas. Beleza. Bem, eu já sei que o item 1 é verdadeiro. Então, galera, ó, já está descartado. Aqui não está porque são todas. Enfim, já descartei 2 opções. Todas as reações liberam energia na forma de calor? Não. A terceira não libera, a terceira absorve. Então, onde tiver número 2, já era. E isso aqui também, porque não em todos estão corretos. Já sabemos, portanto, que a nossa resposta é a letra C. Vamos ver aqui por quê. A reação número 2 é endotérmica? Não, a reação número 2 é exotérmica. E aí, pessoal, aí que vem o detalhe que eu estava comentando com vocês. Para promover a reação 3, a reação 1 é mais eficiente que a 2, pois libera mais calor. Bem, não tenho o que discutir, é verdadeiro. Porém, tenho que refletir. Por que é verdadeiro? A reação 3 é um processo endotérmico. É um processo que vai precisar absorver calor. Certo? Então, o que acontece? Para absorver calor, ele tem que tirar calor de algum lugar. O calor não vai sair do nada.
Então, tipo assim, se eu botar o sistema 2 para alimentar ele e botar o sistema 1, quem vai alimentar melhor? Esse aqui vai estar fornecendo só 55 kJ. Esse aqui vai estar fornecendo 802 kJ. Então, quem vai alimentar melhor esse sistema? O sistema número 1, porque libera uma quantidade de energia muito maior do que o sistema 2. Certo? Então, por isso que a afirmativa está correta. Tá certo, pessoal? Então, no mais, a gente fica por aqui. Agradecer a atenção, pedir mais uma vez encarecidamente a sua avaliação do vídeo. No mais, obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.